Agora, Cláudio, a gente estava falando de preços, né? Preços terríveis aí de combustíveis que a gente tem observado. Hoje vazou informações de documentos internos em que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, faz uma projeção sobre o impacto financeiro da atual crise hídrica sobre as contas de luz aqui no Brasil, justamente por causa das medidas que foram adotadas para garantir o abastecimento de energia, né, as termoelétricas rodando aí a todo vapor nos últimos meses, né? O documento diz o seguinte, abre aspas, hein? Nossas estimativas apontam para um cenário de impacto tarifário médio em 2022 da ordem de 21,04%. Aumento tarifário médio, hein? Pode ser maior do que isso em alguns casos, menor em outros, mas 21,04%. Considerando dados da própria ANEEL, o reajuste acumulado neste ano para o consumidor residencial chega a 7,04%, ou seja, projetado para o ano que vem nada mais nada menos do que 3 vezes mais do que a gente teve esse ano, Claudio. Se isso se confirmar, olha, prepara o bolso também, hein? É outra questão sobre a qual o governo sobretudo o parlamento, né? Isso é um papel do parlamento. Deve se debruçar exatamente sobre o papel, as intenções, os vínculos das agências reguladoras, e uma delas é a ANEEL. A ANEEL há anos está claramente a serviço das empresas distribuidoras de energia. Não quer nem saber, não estão nem aí com relação à qualidade do serviço, não estão nem aí para as conveniências ou para a exploração que tem sido imposta ao consumidor, né? Esse tipo de projeção é uma projeção que, como é que eu diria, que não encontra respaldo, Cris, nem mesmo na meteorologia, porque afinal de contas não há meteorologista capaz de afirmar como será o tempo, né? Se haverá ou não falta de chuvas daqui a um ano, se em agosto, setembro do ano que vem, nós repetiremos o mesmo problema de crise hídrica, né? E agora a questão para mim mais chocante desses sujeitos aí da ANEEL, não tenho dúvida nenhuma que está todo mundo ali a serviço das empresas distribuidoras. Querem mais é fazer com que essas empresas faturem cada vez mais, né? Mas a coisa mais chocante é que temos uma agência reguladora de energia que não faz um único gesto, nem sequer intima o governo a adotar ou a elaborar projetos de ampliação da geração de energia limpa. E eu me refiro às hidrelétricas, não quero nem me referir ainda, por enquanto, a energia fotovoltaica, geração fotovoltaica ou a geração de energia eólica, né? Eu me refiro às hidrelétricas. Cadê as hidrelétricas? Cadê projeto de hidrelétricas? Onde é que estão? Né? Não, porque sabe por que é, né? Porque as geradoras de energia que mandam na ANEEL também são hoje as principais investidoras em termoelétricas. E as termoelétricas são um faturamento maravilhoso, fácil, mole, né? Para essas empresas, sobretudo distribuidoras, que também hoje controlam muitas ou a maior parte das termoelétricas no Brasil. Então, assim, está tudo dominado, e o pior é que nós não temos proteção alguma. Nenhuma proteção, né? Todos nós festejamos, o Brasil tinha que fazer essa opção mesmo, uma opção moderna de desregular os setores, de criar agências reguladoras para impor uma nova regulação, né? E isso na área de transporte aéreo, transportes terrestres, aquaviários, energia, água, tudo isso, todas essas áreas, inclusive plano de saúde, todas essas áreas reguladas pelo Estado. Os 5 diretores de cada uma dessas agências reguladoras, cada uma delas tem 5 diretores, são funcionários do Estado brasileiro. Que beleza, né? Então, assim, o que é que se esperava desde então? É que, primeiro, esses cargos fossem ocupados por cidadãos acima de quaisquer suspeitas, né? O que temos hoje é exatamente o contrário. Né, são agências reguladoras, em grande parte delas, cujos cargos de direção são ocupados por pessoas sob grande suspeita de ligação com as empresas que estão no âmbito de atuação das agências. Né? Eu sempre conto aqui, e não me canso de repetir, não vou me cansar de repetir, que no governo Temer, um dos diretores da ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, ele saiu do escritório de lobby das empresas de plano de saúde, dos planos de saúde, para virar diretor da agência reguladora. É o cara que participa de votações e propõe
resoluções, não é, que afetam a vida das pessoas, só não afetam negativamente a vida das empresas de plano de saúde. Quer dizer, as empresas de saúde de plano de saúde tiveram a ousadia de fazer pressão política e conseguir impor ao governo e ao Congresso a aprovação de um lobista para ser diretor da agência reguladora. Isso é gravíssimo. Você chega na agência reguladora de aviação civil, é uma vergonha. Uma vergonha. Estão todos ali, assim, batendo palminha, feito foca, para as empresas aéreas. Né? Em cada uma das agências reguladoras, você percebe ali a pata, né? A mão forte das empresas. E a ANEEL não é diferente. Já teve até a operação da Polícia Federal na agência reguladora, a ANEEL, exatamente para uma investigação de relações promíscuas entre distribuidoras de energia e dirigentes da ANEEL. Isso tem que mudar. Não é possível que o Congresso não interfira numa coisa como essa. Ainda que o Congresso goste dessa história de votar, né? O Senado é quem escolhe, é quem indica, é quem aponta o ocupante de cargo, faz sabatina, etc. e tal. Isso dá um certo poder ao Senado, mas também o Senado Federal é o único órgão que pode exercer tomar alguma medida contra agências reguladoras. Por exemplo, o Congresso pode anular resoluções e não faz isso. Não faz. O Rodrigo Maia, por exemplo, era presidente da Câmara quando a ANAC instituiu a cobrança pelas bagagens nas viagens aéreas com a promessa solene, mentirosa, e eu disse isso no primeiro dia. Minha consciência é tranquila quanto a isso. No dia que eles anunciaram a cobrança de bagagem, prometendo que haveria redução de preço de passagem, eu disse, isso é mentira, não vai haver redução de preço de passagem coisíssima nenhuma, como não houve. E eles acabaram gerando, né, Cris, na verdade, um novo e enorme faturamento para as empresas. Isso tem sido um papel constante das agências reguladoras e os cidadãos continuam completamente desprotegidos. Não temos a quem recorrer. Aquele argumento fala assim, se colar, colou. É óbvio que não colou em ninguém, né? A gente já sabia o que ia acontecer. Aí sobe a plaquinha lá no estádio. Eu já sabia.